Sejam muito bem-vindos à sexta aula do nosso curso Começando na Unity. Eu sou Gabriel, do canal Desenvolvendo Jogos, e na aula de hoje aprenderemos o que são cenas e Game Objects aqui na Unity. E aprender isso é bem legal e também muito importante, porque basicamente toda a estrutura de um jogo desenvolvido na Unity é com base em cenas e Game Objects. Eu sei que só falando pode parecer um pouco confuso, mas pode ficar tranquilos que na verdade é bem simples. Então segura na minha mão e vamos no passo a passo aqui. Como podemos ver, já estou com o projeto aberto. E aqui na aba Hierarquia, temos a nossa câmera do jogo, chamada Main Camera. E lembrando, essa câmera é criada junto com um projeto, né? Nós não temos de criá-la do zero. E se você tem uma câmera aí no seu projeto, meus parabéns, porque você já tem um Game Object. Exatamente isso. Um Game Object na Unity nada mais é que um objeto de jogo. Ou seja, a câmera do seu jogo é um Game Object, o seu jogador é um outro Game Object, o inimigo é um Game Object, a moeda que você coleta é um Game Object, os arbustos, as nuvens, os blocos, as casas, as portas, as janelas, literalmente tudo que você tiver no seu jogo é um Game Object. Eu sei que só falando assim pode ficar meio arbitrário, né? Então vamos entender melhor. Temos o objeto da nossa câmera. Mas e se quiséssemos, por exemplo, criar o objeto do nosso jogador? Como vocês se lembram, na aula passada nós baixamos alguns sprites para utilizarmos o projeto. Então, se viermos na pasta Sprites e arrastarmos o sprite do nosso queridíssimo cavaleiro até a aba Hierarquia, taran, criaremos um novo Game Object. É exatamente isso, galera. Todas as vezes que temos um novo objeto na cena, temos um novo Game Object. E reparem uma coisa essencial. Sempre que a gente seleciona um Game Object, aqui na aba Inspector mudam as informações que são mostradas. Por exemplo, com a câmera selecionada, nós temos aparecendo Transform, Camera e Audio Listener. Porém, se selecionarmos o Game Object do cavaleiro, veremos que temos outras informações aparecendo. Temos novamente o Transform, mas temos ao mesmo tempo o Sprite Renderer, sendo que não temos mais câmera nem Audio Listener. E por que isso acontece? Muito simples. Porque um objeto, por si só na Unity, ele não é nada. Ele é literalmente um objeto vazio. O que faz com que ele se torne uma imagem, uma câmera ou qualquer coisa do tipo são os seus componentes. Então, esse Sprite Renderer aqui no nosso cavaleiro e também essa câmera e Audio Listener na câmera, tudo isso são componentes. E os componentes nos permitem adicionar comportamentos extras nos nossos Game Objects. Ou seja, aqui no objeto da nossa câmera, nós temos esse componente chamado Camera, porque ele transforma o nosso objeto em uma câmera. Se não tivéssemos esse componente aqui, esse objeto não serviria para nada. Da mesma forma que no Game Object do nosso cavaleiro, como ele possui um componente chamado Sprite Renderer, a Unity nos permite mostrar uma imagem através deste Game Object. Como podemos ver, aqui no seu campo Sprite está com valor o Sprite do cavaleiro. Entretanto, se desabilitássemos esse componente, clicando nessa caixinha, olha só, a imagem iria sumir. Então é exatamente isso que é um componente, galera. Ele adiciona um comportamento extra no seu Game Object. Porque sem o Sprite Renderer não tem como mostrar imagem nenhuma. Então vamos reativar aqui o Sprite Renderer e taran, ele volta a aparecer. Mas é claro que não existem apenas estes componentes, né? Nós podemos mostrar imagens e querer criar uma câmera, mas existem muitos, tipo, muitos mesmos a mais. Tanto é que se ficarmos com o cavaleiro selecionado e aqui na aba Inspector clicarmos em Add Component, podemos adicionar um novo componente. E como podemos ver, temos diversos menus aqui onde podemos adicionar diversos componentes. Então, se estamos mexendo, por exemplo, aqui em Navigation, podemos clicar e adicionar componentes de inteligência artificial que permitem que um objeto se movimente, entre aspas, sozinho pelo mundo. Porém, se estivermos mexendo com físicas 2D, podemos adicionar diversos componentes relacionados a comportamentos de física no seu jogo.
Da mesma forma que tem a física 3D, também podemos adicionar elementos de interface de usuário no UI, que significa User Interface. Então podemos transformar um Game Object em um botão, em uma imagem, um scroll rect, né, que seria aquela área do computador que você consegue rolar para cima e para baixo, que é literalmente isso aqui. Então você tem diversos componentes e você vai adicionando conforme você precisa deles. Então, para demonstrar um pouco melhor como isso funciona, vamos adicionar física no nosso cavaleiro. Pois no momento, ele de fato existe no nosso jogo, mas é apenas uma imagem. E com isso eu quero dizer o seguinte: se viermos aqui em cima e clicarmos no play, veremos que o nosso jogo de fato começa a rodar e o nosso cavaleiro aparece, olha só que coisa legal, mas ele não faz nada. Literalmente, a gente não consegue movimentá-lo e ele está simplesmente voando aqui na tela. Então, como é que a gente faz para adicionar física nele? No caso, podemos adicionar um novo componente. E este é um componente chamado Rigid Body 2D, já que estamos trabalhando com o jogo 2D. E aqui, como vocês puderam ver, ao invés de ficar procurando o componente, né, em menu por menu, eu simplesmente digitei o seu nome. Essa é uma coisa que de início pode ser um pouco difícil, né? Saber qual componente que você tem de utilizar, aprender o seu nome. Mas pode ficar tranquilos que essa é uma coisa que você aprende literalmente com o estudo e a prática. Não tem outro jeito. Então vamos adicionar aqui, ó, um Rigid Body 2D, que contém este símbolo, né? Que parece o queridíssimo Omnitrix. Então agora o nosso objeto já possui física, literalmente. Se viermos aqui em cima e clicarmos no play, veremos que quando o jogo começar a rodar, o cavaleiro começará a cair. Então ele já possui física, o que é muito legal. E esses componentes aqui são uma mão na roda, porque se não tivéssemos ele, teríamos de programar a física do nosso jogo do zero. E existem casos em que você de fato quer programar a física do zero para ter um controle extremamente preciso, mas tem vezes que os próprios componentes da Unity já quebram um galho gigantesco. Então, aqui na opção Gravity Scale é onde a gente controla a sua gravidade. Gravidade de 1 significa que ele vai cair para baixo. Já se colocarmos a gravidade de 2, por exemplo, ele continuará caindo para baixo, mas no caso ele cairá mais rápido, né? Porque a gravidade está mais forte. E tem uma coisa bem interessante nisso. Esse valor é positivo. Então, se mudarmos, por exemplo, para -1, ele continuará caindo. Mas olha só que coisa curiosa, ele cairá para cima. Vejam, porque a gravidade está negativa. E isso é muito legal porque você consegue montar umas mecânicas bem legais no seu jogo. E se você estiver criando um jogo top-down e não quiser que seu personagem fique caindo, né? Pois ele está sempre no chão, você pode simplesmente deixar o Gravity Scale em 0. Desta forma, você continua tendo todo o comportamento de física do seu objeto e tudo mais, mas ele já não possui mais gravidade, né? Então, olha, ele continua com a física, se alguma outra coisa estivesse interagindo com ele aqui, mas ele não possui gravidade, o que é muito bom em jogos top-down. Então, beleza. Temos aqui o Rigid Body. Vamos voltar a sua gravidade para 1 para fazer uns testes. Mas que outros componentes podemos adicionar? No caso, podemos adicionar um componente de colisão. Porque o nosso cavaleiro de fato possui física, mas ele não possui como colidir com outros Game Objects. E com isso eu quero dizer o seguinte. Se viermos aqui na aba hierarquia e criarmos um piso para o nosso jogo, podemos fazer isso clicando com o botão direito, vindo em 2D Object, depois em Sprites, e aqui podemos escolher uma forma para o sprite. Vamos escolher a forma quadrada, né, que é um square. E ao fazer isso, teremos um novo quadrado, que olha só que legal. Aqui na aba Inspector temos novamente o componente Sprite Renderer, que é o mesmo que tínhamos no Cavaleiro. Isso aqui acontece porque precisa desse componente para mostrar uma imagem. Também possui o componente Transform, mas ele é padrão em todos os objetos, não dá para remover nem adicionar ele. Ele sempre vem. Então, o que podemos fazer é com a nossa queridíssima Rect Tool, que conferimos na quarta aula, se não me engano. Podemos expandir aqui o nosso piso para o lado. E com a Move Tool podemos movê-lo para baixo. E olha só, vai acontecer uma coisa bem interessante.
já temos um piso. Então, clicando no play, podemos imaginar que o objeto simplesmente vai cair e parar aqui, né? Não, não, não. Ele simplesmente passa reto porque esses objetos não possuem formas de colisão. Então eles de fato existem, mas ao mesmo tempo eles são apenas imagens. No caso do cavaleiro é uma imagem com gravidade. Então, com o nosso novo quadrado selecionado, podemos clicar em Add Component e procurar por um componente chamado Collider, com 2 L's. E ao fazer isso, veremos que temos diversos componentes colliders, que nada mais são que componentes de colisão. E aqui você pode adicionar um componente de colisão que possua o formato parecido com o seu sprite. Você nem sempre terá um sprite que corresponde exatamente ao formato de colisão, mas está tudo bem porque nem precisa, pode ser um formato aproximado mesmo. Isso vai exigir menos cálculos do computador para funcionar. Então, como a gente tem um quadrado, podemos simplesmente adicionar um Box Collider 2D, que ao fazer isso, teremos uma caixa de colisão, literalmente, Box Collider. E no caso, a nossa caixa de colisão já possui o tamanho certinho do nosso sprite. Se clicarmos aqui em Edit Collider, veremos bem dificilmente, mas dá para ver uma linha verde em torno aqui. Então vamos vir aqui para o lado para mostrar. Tem uma linha verde com um quadradinho aqui. E ele pegou o formato da imagem, né, já o seu tamanho, porque adicionamos o componente de colisão depois de alterar o tamanho do GameObject. Se tivéssemos feito ao contrário, né, adicionado o componente e depois alterado o valor, teríamos de ajustar a caixa de colisão. Mas isso é bem tranquilo de fazer. Então, já temos aqui uma caixa de colisão no nosso piso. Vamos ver o que acontece. A gente clica no play. E agora o nosso querido cavaleiro irá cair, mas continuará passando. Por que isso se a gente acabou de adicionar um componente de colisão? No caso, isso acontece porque a única coisa que possui colisão é o piso. Então o piso de fato é sólido, né? Você consegue bater, ele faz barulhinho. Mas o cavaleiro continua apenas como uma imagem. Então, podemos selecionar o GameObject do cavaleiro. E aqui na aba Inspector, podemos adicionar um novo componente, também do tipo Collider. E aqui poderemos sim adicionar um Box Collider 2D, que funcionaria. Mas quando estamos montando um personagem, é interessante adicionar um Capsule Collider ou um Circle Collider, porque isso garante que ele não fique preso em cantos, né? Porque no caso, um Box Collider ele terá 4 cantos, né? 4 pontas onde pode ficar preso. Mas um Circle Collider não possui nenhuma ponta, porque é um círculo. Então é menos chance dele ficar preso em alguma quina. Então podemos adicionar um Circle Collider 2D e tcharam! Já temos um componente de colisão que agora dá para ver melhor, né? O círculo em torno dele. No caso, podemos deixar desse tamanho, mas também podemos clicar em Edit Collider e fazer alguns ajustes, né? Podemos pegar aqui em algum desses 4 quadradinhos e movimentar o mouse. Então, vamos pegar no quadradinho de cima e trazer aqui para baixo, né? Como ele é um círculo, ele vai diminuir proporcionalmente em todos os lados. E não tem problema se o colisor ficar um pouco maior ou um pouco menor. Porque de verdade, na maioria das vezes, na gigantesca maioria, isso não faz diferença alguma quando você está jogando. Você nem percebe a diferença. Então podemos deixar desse tamanho, né? O colisor pegando mais ou menos aqui no capacete, né? Assim a pena do capacete não fica com colisão, que dá um efeito legal. E podemos clicar no Edit Collider de novo. E agora veremos uma coisa interessante acontecendo, ó. Vamos clicar no play, rodar o nosso joguito e ver o cavaleiro cair. Ah, que da hora! Muito legal! Vimos a colisão acontecendo, porque os dois objetos possuem colisão, mas tem uma coisinha bem interessante, olha. Se, por exemplo, pegarmos e duplicarmos este cavaleiro, ó, a gente pode clicar com o botão direito em cima do seu GameObject na aba Hierarquia e vir em Duplicate para duplicá-lo. Agora a gente pode trazer essa cópia um pouquinho para o lado e para cima, ó, deixando ele mais ou menos aqui na metade, ó, do original. E vocês já vão entender porque eu estou fazendo isso. Mas ó, podemos clicar no play e aí os dois começarão a cair. Ah, que legal! Mas vejam só, eles começaram a rolar.
E esse não é o comportamento esperado para um cavaleiro. Ainda mais que, como ele possui um círculo de colisão, ele rola onde ele nem está encostando no chão, olha só. E eu quis mostrar isso aqui, galera, porque quando você está mexendo com componentes de colisão, podem surgir alguns problemas como estes, né? Porque como estamos trabalhando com Circle Collider 2D, é basicamente uma bola. Se a gente bater uma bola na outra, elas vão sair rolando, igual uma bola de futebol. Então, se você não quer que isso aconteça, vamos pegar o cavaleiro original, e aqui na aba Inspector, no componente Rigid Body 2D, podemos expandir a opção Constraints. E isso nos permitirá congelar os seus eixos. No caso, podemos congelar o eixo Z, que é a sua rotação. O eixo X e Y podemos deixar congelados ou descongelados, no momento não faz diferença, mas eu recomendo que você não os congele, porque muitas vezes quando você adiciona um Rigid Body, é porque você irá programar a sua movimentação a partir dele. Então deixe a posição descongelada, mas congela a rotação, senão ele vai ficar rolando. E agora, se clicarmos no Play, veremos que o cavaleiro original não rola mais, ele fica parado, mas como a cópia do cavaleiro nós não congelamos a sua rotação, ele continua rodando. Então, esses são pequenos detalhes que você vai pegando a prática, né, conforme vai estudando e praticando. Literalmente, não tem como saber isso já logo de início. São pequenos detalhes que você vai aprendendo com o tempo. Então, beleza. Temos aqui, né, o nosso cavaleiro e o nosso piso. Mas vocês puderam ver que aqui a aba Inspector está começando a ficar meio bagunçada, né? A gente tem Transform, Sprite Render, Rigid Body, Circle Collider, e por enquanto são só esses. Mas no seu jogo você pode ter um componente com um objeto com 1 milhão de componentes. Então, o que você pode fazer para organizar é, por exemplo, clicar aqui na setinha ao lado do componente, que com isso ele será recolhido. E aí você clica e ele aparece de novo. Ah, olha só que legal, a gente consegue esconder e exibir os componentes. Isso ajuda bastante. Porém, temos um pequeno probleminha. Vamos supor que o seu cavaleiro possui mais de uma imagem. Ou seja, vamos supor que ele possui o sprite aqui da armadura por si só e não possui a pena. E aí a pena do capacete é um outro sprite, né? Pois você pode querer alterar a pena, colocar uma pena rosa, uma pena verde. E aí você também quer mais um sprite no cavaleiro. Você quer que ele carregue uma espada, ou um arco e flecha com aljava aqui atrás e tudo mais. No caso, você poderia sim ter 1 milhão de variações desse cavaleiro, com diversas cores, diversas armas e tudo mais. Mas isso daria uma trabalheira absurda, porque você teria de criar essas 1 milhão de variações manualmente. E depois, quando você animasse o personagem, né, inserisse diversas animações, você teria de criar as mesmas animações para todas essas variantes. Então, vamos aprender agora um jeito um pouquinho melhor de se montar um Game Object. Porque o jeito que nós fizemos aqui é válido, ele funciona perfeitamente para projetos mais simples, você pode trabalhar assim, que não tem problema. Mas como eu disse, né, você pode querer mudar a cor do sprite, adicionar armas e tudo mais, e aí começa a ficar complicado. Então, podemos fazer agora é deletar a cópia do cavaleiro e, igualmente, deletar o cavaleiro original. Vamos ficar apenas com a câmera e o nosso quadradão aqui. E agora, um jeito mais certo, poderíamos dizer, de criar um Game Object é este aqui. Aqui na aba Hierarquia, a gente clica com o botão direito e vem em Create Empty. Desta forma, a gente cria um objeto vazio. Então já podemos escolher o seu nome, podemos colocar Cavaleiro, show de bola. E aqui na aba Inspector veremos que ele é literalmente um objeto vazio. Ele possui apenas o componente Transform, que como eu disse, vem em todos. Podemos até zerar as suas posições para garantir que ele está no centro da tela. E beleza, temos o objeto do nosso cavaleiro. Mas cadê o cavaleiro? Ele não está aparecendo. Nós poderíamos vir aqui em Add Component, procurar por um Sprite Renderer e adicionar este componente, né? Aí a gente adicionaria o Sprite aqui e beleza, ele apareceria. Mas se a gente fizesse isso, nós estaríamos repetindo o mesmo erro que cometemos agora há pouco, né? A gente quer deixar o Game Object mais organizado. Então, o que podemos fazer de momento é deixar aqui o objeto cavaleiro
vazio, sem nada. E aqui na aba Inspector, clicar com o botão direito em cima dele e vir novamente em Create Empty para criar um novo objeto vazio. E neste objeto podemos colocar o nome de Visual. E novamente este objeto não terá nenhum componente, pode ficar vazio. Então temos o objeto que é o cavaleiro e também temos o objeto que é o visual. E agora sim, podemos trazer o sprite do cavaleiro aqui para a aba Hierarquia. Só que no caso nós queremos que este sprite ele faça parte do cavaleiro, né? Então a gente pega o Game Object do sprite e arrasta para cima do Game Object do visual. Na próxima aula entenderemos melhor o conceito de Game Object pai e filho, mas por enquanto basta arrastar aqui para cima de visual. E agora já temos um Game Object bem mais organizado. Olha só que legal. Temos o objeto do cavaleiro em si e temos o objeto que segura os seus sprites. Então, se você quiser adicionar uma espada, um arco e flecha, você pode adicionar todos esses sprites separadamente aqui no objeto do visual e ter o objeto do cavaleiro apenas com as funções mais importantes. Então, aqui no objeto principal, podemos adicionar novamente, né, um Rigid Body 2D, congelando a sua rotação Z. E igualmente podemos adicionar um Collider, no caso o Circle Collider 2D. Aqui precisamos ajeitar o seu tamanho, né? Então podemos trazer aqui um pouquinho para baixo e também mais um pouquinho para cá. Show de bola! E agora veremos que ele possui exatamente o mesmo comportamento. Olha só que coisa legal. Ele continua com a gravidade e continua com a colisão, o que significa que fizemos tudo certinho. Mas percebam que agora o objeto está bem mais organizado. Apenas o objeto principal do cavaleiro possui os seus componentes de física, e mais para frente possivelmente possuiria um script que controla sua movimentação, e ele tem aqui com ele um objeto de visual, e o visual segura todos os sprites que tivermos do personagem. Eu sei que de início essa pode parecer uma maneira um pouco confusa de se criar um objeto, e até mesmo meio desnecessária, né? Pois o jeito que a gente fez anteriormente funciona. Mas como eu disse, o jeito anterior funciona, mas não funciona muito bem quando você tem um projeto maior, né? Quando está montando uma coisa mais complexa. Mas de qualquer jeito, eu recomendo este método aqui, pois ajuda a deixar as coisas bem mais organizadas. Então beleza, conferimos aqui o que são Game Objects, que lembrando, são os objetos do nosso jogo. Mas o que são cenas, né? A gente vive falando em cena aqui, cena colar, mas o que cargas d'água são cenas? No caso, isso aqui é uma cena. Como podemos ver, estamos na aba Scene, que é onde a gente monta a cena do nosso jogo. Então, temos aqui o nosso cavaleiro, juntamente com um piso, que possui um gráfico lindíssimo. Então, essa aqui poderíamos dizer que é a fase 1 de um jogo que montaríamos. Então, uma cena é justamente isso. É a fase do seu jogo. Então, se você tiver, por exemplo, um jogo com 10 fases, você terá um jogo com 10 cenas. Então, a fase 1 é uma cena, a fase 2 é outra cena, a fase 3 é outra cena, e por aí vai. E é justamente nessas cenas que você configura exatamente o que você quer que apareça na câmera. Então, você pode montar o seu cenário aqui na cena, que lembrando, não tente ficar limitado ao tamanho da câmera, pois você pode movimentar a câmera via programação. Você pode montar aqui para os lados, para cima e para baixo. Então, na cena você monta a sua fase, posiciona os seus objetos, posiciona também moedas coletáveis, inimigos, equipamentos e tudo mais. Então, uma cena é literalmente isso, é uma das fases do seu jogo. Só que você não precisa ter uma cena que é necessariamente uma fase. Você pode, por exemplo, ter um menu principal do seu jogo, onde você clica em iniciar um novo jogo, ou clica um botão de sair e tudo mais. Isso também seria uma cena. Então, cenas são basicamente isso. São partes do nosso jogo. Porque imagina a gente ter tudo em um único lugar. Fase 1, fase 2, fase 3 na mesma cena. Ia ser uma confusão danada. Então é por isso que a Unity trabalha com esse sistema de divisão. Então, para que possamos entender um pouco melhor este conceito, vamos agora criar a nossa própria cena. No caso, já estamos trabalhando em uma cena, mas é a cena padrão que a Unity já cria automaticamente com o projeto. Vamos agora criar a nossa própria cena.
E no caso, para deixar tudo bem organizado, podemos vir aqui na pasta Scenes, que também já é criada automaticamente, e para criar uma nova cena, basta clicar com o botão direito em cima dela, vir em Create e neste novo menu procurar pela opção Scene, que no caso é a cena. Então a gente clica aqui e logo em seguida escolhe um nome para ela. No caso, poderíamos chamá-la de Fase 01 e apertar Enter. E pronto, acabamos de criar a nossa nova fase. Literalmente. Se clicarmos 2 vezes em cima de seu arquivo, a Unity carregará a nossa nova cena. E eu sei que pode dar um pouquinho de susto, né? Porque tanto o nosso cavaleiro quanto o nosso piso lindíssimo sumiram, mas não é que eles foram deletados não, é que eles estão em outra cena. Ó, se a gente voltar aqui para Sample Scene, que foi onde a gente montou tudo, a gente tem eles de volta. Então é assim que funciona um projeto na Unity. A gente tem a fase 1, onde possui um determinado cenário com determinados objetos. Aí teria uma fase 2, onde possui um outro cenário com outros objetos. Teria uma fase 3 com outro cenário e outros objetos. E por aí vai. E o mais legal de tudo é que ao invés de ficar criando cenas do zero, você pode simplesmente duplicar uma cena já existente e fazer algumas alterações nela. Então é assim que criamos cenas. E também é assim que podemos simplesmente ter a nossa cena da fase 1, fase 2, fase 3 e já configurá-las separadamente para que tudo funcione do jeitinho que tem que funcionar. Diz aí, isso é bem legal. Então, o que podemos fazer agora é rapidamente vir em File e depois em Save para salvar o progresso dessa aula, pois agora que já entendemos que Game Objects são os objetos que temos no jogo e as cenas são as fases que temos no jogo, na próxima aula entenderemos melhor isto aqui, que no caso é o conceito de objetos pais e objetos filhos. E lembrando no final da aula, como sempre, que além dos cursos gratuitos que temos no canal, também temos alguns cursos pagos publicados na Udemy. O nosso curso mais recente é este aqui, onde criamos um incrível jogo de luta de rua, o famoso Beat It Up na Unity. Este curso aqui tem mais de 14 horas de duração, totalizando mais de 70 aulas explicando o passo a passo de tudo. E esses cursos aqui possuem acesso vitalício e dão um certificado no final. E também temos um curso onde criamos um jogo FPS retrô, assim como um jogo de plataforma 2D. São cursos muito legais que eu recomendo aí para todo mundo que quer aprender um pouco mais sobre desenvolvimento de jogos. Então eu agradeço a todos vocês que assistiram a aula até aqui e agradeço a todo o pessoal que apoia a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, permitindo assim que possamos produzir mais cursos e tutoriais gratuitos aqui no YouTube. Então muito obrigado e nos vemos na próxima aula.